Então vamos todos nos acalmando dessa agitação, dessa nossa primeira aula, e vamos rogando a Deus e a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine, abençoando nossa casa, nossa família, e dando a cada um de nós o entendimento necessário sobre o tema que será tratado na aula de hoje. Que os bondosos amigos do Fraternidade Evangélica estejam conosco em nossos lares, levando essas bênçãos do seu carinho e do seu auxílio constante para todos nós. Jesus nos abençoe a todos, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos iniciar nossa aula. Vocês vão ver aqui, se alguém não estiver vendo, vocês me falam. A gente tem a condição de compartilhar o material com vocês, tá? E, portanto, olha, nosso programa hoje pede para que a gente fale um pouco sobre a identidade dos espíritos e contradições e mistificações. Todo mundo está vendo aí, né? Esse tema ele é interessante, principalmente a forma que ele é tratado na apostila. E a gente pretende aprofundar um pouquinho mais do que está aqui. Na nossa apostila, a gente vai perceber que ele dá uma entonação ao tema e a gente pretende avançar um pouco mais. Tá? Vamos chegando aqui. Identificação das fontes de comunicação mediúnica. Então, o que a apostila faz? Ela, quando fala da identidade do espírito comunicante, ela Gentil, identifica... Oi? Eu não estou vendo a sua tela, os outros estão vendo? Não. Não tá? Não. Eu não estou vendo também, não. Eu estou vendo, Gentil. Eu estou vendo. A apresentação Vai dele? até o Jefferson agora também. Não. Agora entrou. Agora ele saiu. Sim. Agora saiu tudo para mim. Normal. É porque agora vai aparecer a tela dele e aqui vocês vão andando, ó. Se quiser ver alguém, vocês vão andando para cima e para baixo. Eu tô vendo Quem mandou? Ah, tá, pra gente poder ver a tela dele. Já ficar brava já. Quem mandou fazer isso? Eu também já ia ficar brava. Vocês estão vendo aí o meu roteiro, né? Ah, tá. Sim. Olha, esse roteiro, ele é da apostila que o curso pede para seguir, tá? E vejam que o objetivo da nossa aula é analisar as principais dificuldades na identificação da fonte da comunicação mediúnica. Quer dizer, identificar quem está falando no ato mediúnico. Mas veja que a entonação da apostila é no sentido da gente descobrir se é um espírito comunicante, externo, portanto, ou é uma comunicação anímica, ânimos, alma, né? Quer dizer, do próprio médium. Tudo bem? Tudo bem. Lembrem que para comentar tem que ativar o sonzinho aí. E Tudo bem. a gente... Oi? A gente quer aprofundar um pouco mais do que isso. Vamos falar um pouco a respeito de animismo e mediunidade, tá? E depois a gente vai avançar mais. Por quê? O animismo, algumas pessoas entendem que é quando o médium interfere na comunicação. E dá a entender para muitas pessoas que é o fato simplesmente do médium ou do candidato a médium, né? Ele não está recebendo nenhuma mensagem e ele fantasia uma mensagem. Vejam que isso é uma das dificuldades do médium iniciante, porque o grande medo da pessoa, ela está lá e ela pensa, será que não sou eu que estou inventando? Né? Não tem espírito nenhum, eu que estou inventando o que eu estou falando aqui. Isso não é animismo, isso é insegurança, é diferente, tá? No livro dos médiuns, Allan Kardec estuda os tipos de médium e lá ele fala do médium seguro e do médium inseguro.
normalmente, quando a gente está começando, a gente tem uma insegurança bastante grande. Somente depois a gente vai ganhando em segurança. Tanto é assim que no livro Diretrizes de Segurança, o Raul Teixeira e o Divaldo, eles mencionam isso. E eles falam que no início do nosso desenvolvimento mediúnico, a gente está ali como médium, o espírito está aqui passando a comunicação, só que a mensagem passa por nós, só que nesse comecinho, 95% da mensagem é nossa, é do médium. E 5% seria do espírito que passa a mensagem. Quando o médium vai se tornando mais seguro, essa porcentagem altera, chegando ao ponto de o percentual maior ser do espírito comunicante, né? 95% a mensagem fiel do que ele está passando, e apenas 5% ou até menos interferência do médium. Mas sempre vai haver interferência do médium, porque não tem como, a mensagem passa por nós, né? E passando por nós, ela necessariamente vai sofrer alguma influência nossa. Como no exemplo que eu falei ontem naquela aula que eu dei sobre os passes, né? Imaginemos uma luz branca. Essa luz passa por um vidro vermelho. Ela passa do outro lado com a coloração avermelhada. A mensagem que chega até nós, que passa por nós, inevitavelmente vai sair com a coloração que nós, médiums, damos a ela, né? É uma interpretação pessoal de cada um. Ele sempre interfere um pouquinho na mensagem. Quanto mais seguro o médium, menor essa interferência. Mas sempre existe, né? E por que isso? Eu vou compartilhar uma outra imagem para a gente continuar conversando. Tá todo mundo vendo aí? Tá. Sim. Sim. Esse é um cérebro, olha. Vocês conseguem ver, inclusive, o cursor aqui do computador? Consegue, né? Ó, esse pontinho amarelo aqui é a epífise, né? Ele é considerado a glândula da vida mental, né? Por quê? Ela é uma anteninha. Ela capta os sinais elétrico-magnéticos que vêm do espírito comunicante, né? Ela trabalha aqui em conjunto com o tálamo, olha, né? E o tálamo, isso que é interessante nessa imagem a gente vê, ele capta esses sinais, ele transforma isso em química e ele transfere esses sinais para as regiões próprias do nosso córtex cerebral, né? Então, a mensagem mediúnica, ela vai fazer esse caminho, ela vai ser captada por nós, não somente por aqui, mas pelo sistema nervoso em si, mas essa é a antena, né? Ela é transferida aqui e ela é encaminhada para o nosso córtex. E vejam que nesse processo todo, para depois atingir o sistema da fala, no exemplo. Quer dizer, o espírito falou aqui, a mensagem foi captada, né? Eu transferi aqui e veio aqui para a fala, para a boca. Ela passou por mim, olha, pelo meu racional. Então, é impossível não ter nenhuma influência. Tudo bem? O Jefferson conseguiu entrar aí, ó. Né? Tá ouvindo, Jefferson? Tudo bem, né? Acho que tá. Então, gente, a apostila dá essa impressão de que quando a gente fala em animismo, nós estamos falando em o próprio médium inseguro. Aquele médium inseguro que não consegue passar a mensagem fiel e interfere nela, né? Mas animismo não é exatamente isso. O animismo é muito mais profundo. No livro Mecanismos da Mediunidade, do André Luiz, que é um livro bem legal, mas complicado para se entender, no capítulo 23 dele, ele fala sobre animismo. E é algo que a gente acha que a gente já até conversou a respeito. O animismo
No ato mediúnico ali, vamos supor, todos nós já fizemos o nosso início de parte prática. Então, a gente se coloca ali num grupo, né? E se concentra. E nessa nossa concentração, a gente está ali disposto a receber a mensagem de um espírito que se aproxima de nós. Qual a diferença de nós, médiums, e do espírito comunicante? Ele não tem um corpo e eu tenho. Só essa. Nós somos espíritos igualzinho, do mesmo jeito. O que acontece? No ato mediúnico pode acontecer. O meu espírito, ele desdobra e ele funciona como se fosse um espírito comunicante. Então, a mensagem que eu passo, que para mim dá todos os sintomas físicos e as sensações de que é um espírito externo, de fora, que vem passar a mensagem, mas na verdade é o meu próprio espírito que está passando a mensagem. E por que acontece isso? Porque no momento que você relaxa, você acaba fazendo algo que muitos psicólogos trabalham com isso, que é a hipnose da regressão, né? Vai regredindo até um ponto em que existe um conflito, existe alguma coisa que está atrapalhando a pessoa e aquilo surge, né? No momento ali pode acontecer de você regredir até o ponto em que existe um conflito, quer dizer, o seu próprio espírito está necessitado de ajuda. E, portanto, ele se manifesta se aproveitando do seu corpo físico como instrumento. Do mesmo jeitinho, da mesma forma que faria um espírito que viesse pedir ajuda. Porque você, no momento, está pedindo ajuda, né? O que acontece? Como o dirigente tem que agir? Não chegar para a pessoa e falar, olha, não tem espírito nenhum aí, você está inventando. Isso não é o animismo em si. Você tem que chegar e tratar a pessoa, conversar com aquele espírito, orientar, como se fosse qualquer outro espírito assistido na noite. Da mesma forma, encaminhando, orientando. Dessa forma, ele vai conseguir, como acontece na hipnose da regressão, receber aquela orientação, aquele auxílio e superar aquele momento e talvez se livrar. Às vezes, temos alunos que por muito tempo, várias reuniões, é o próprio espírito dele que está se comunicando. Mas não tem diferença para a gente. A gente percebe que né? Mas não tem diferença. Na apostila fala da necessidade de identificarmos quando é o médium, né? A gente mesmo que está passando uma mensagem e quando é a mensagem de um espírito comunicante. Essa distinção para nós inicialmente não tem muita necessidade, mas vejam, porque se for esse caso que eu falei do seu próprio espírito necessitado se manifestar, as sensações físicas vão ser idênticas. O médium vai ter a impressão que realmente ele foi tomado por aquela força, né? Que ele cedeu aquele impulso. Ele vai sentir, às vezes, dores físicas e sensações físicas próprias do conflito trazido pelo seu espírito. Portanto, deixemos uma coisa bem clara. Cada existência física nossa é uma personalidade que se forma dentro de nós, né? E aquelas personalidades, daquelas experiências físicas em que algo marcou bastante, elas ficam marcadas em nós e nos momentos de relaxamento a gente traz de volta. Naquele filme que... Nossa, eu esqueci o nome dele agora, que viviam dentro de uma mesma pessoa 23 personalidades diferentes, né? E isso acontece com a gente também, né? Com a gente também podemos, às vezes, manifestar no mesmo dia mais de uma personalidade nossa. E, às vezes, quem está de fora percebe, fala, nossa, mudou de uma hora para outra, né? Mas vejam que coisa interessante. No ato mediúnico em si, o seu espírito necessitado de orientação,
ele se comunica através do seu próprio corpo porque ele tem mais afinidade com o corpo, está ligado a ele, né? Mas ele poderia também passar a mensagem dele através de outro médium presente. Percebe? Porque é um espírito como qualquer outro. Allan Kardec fazia várias evocações de espíritos encarnados e conversava com eles como se conversasse com outro espírito desencarnado. Portanto, não é essa questão, esse problema. Coisa diferente é o médium ainda inseguro. Quando a pessoa, o candidato ao desenvolvimento está lá concentrado, o dirigente chega atrás e fala, eu estou vendo que tem um espírito do seu lado, fala aí, fala alguma coisa, força, né? E ele inventa alguma coisa para falar. Isso não é animismo, tá? Isso é outra coisa. O que vai acontecer com a gente na nossa parte prática? Não vai haver, né, evidentemente, esse forçar a pessoa. Mas é importante que a pessoa, como a gente já falou de outras vezes, abra a boca e fale. Né? Ela vai sentir aquele momento de relaxamento, ela vai sentir aquele envolvimento e a dúvida vai pedir que ela fique com a boca fechada, porque ela vai pensar, não sou eu que estou inventando. Mas ela só vai começar a ter condição de distinguir quando existe a presença de um espírito se comunicando, falando, né? Abrindo a boca e falando. Se ela não começar com isso, né? No início às vezes você acha até meio assim, que ridículo que eu pareço, né? Mas é necessário. Sem esse enfrentamento a gente não consegue avançar. Tudo bem? Alguém falou alguma coisa? Não, né? Vejam que quando a gente fala em identidade do espírito comunicante, na necessidade de se saber quem está falando, não é tanto pela questão do animismo, como eu estou falando, né? Porque o animismo ele merece tratamento igual ao espírito comunicante qualquer. Quando a gente fala da necessidade de se ter uma experiência maior para poder identificar quem está falando, é por causa principalmente da mistificação, né? A mistificação ela é perigosa, porque ela pode levar à fascinação do médium e à fascinação do grupo. Às vezes um grupo inteiro dentro de uma casa espírita está fascinado por um espírito. Já vimos casos em que apenas um espírito se comunicava ao grupo. E cada vez que ele se comunicava, ele usava um nome diferente. Ele usava, né, uma identificação diferente, sempre elevada, sempre se fazendo passar por um espírito evoluído. E, na essência, é sempre o mesmo espírito que, na verdade, conseguiu fascinar. Vamos entender fascinar como realmente tolher a visão, né, da pessoa, que não consegue enxergar a verdade, tá? Então, existem meios da gente trabalhar essa identificação. Todos nós que estamos avançando nesse caminho do desenvolvimento mediúnico, a gente tem que analisar bastante a comunicação em si mesmo, né? Temos que trabalhar, analisar a fala do espírito que vem até nós, até o grupo. Porque, às vezes, o espírito está falando uma coisa, mas o médium está sentindo outra. Percebe? Às vezes é um espírito falando, meus irmãos, Jesus e tal, falando de pureza, mas no fundo você está sentindo aquele peso, aquela coisa negativa, né? Então é lógico que tem alguma coisa errada nisso. Percebam, um espírito sério, de verdade, ele nunca vai ficar bravo por você duvidar dele, por você duvidar da identidade dele, né? Se você chegar, isso já aconteceu comigo como dirigente, né? Você então percebe o espírito que se envolve um médium, começa a falar num teor como se fosse assim um espírito elevado que veio ajudar. Mas aí você percebe isso, vai se afinizando com o tempo, né? Você percebe que aquele espírito está falando de um jeito, mas a vibração dele é outra, né?
daí você começa a perguntar no sentido de tentar conhecer melhor esse espírito. E é aquilo que serve também para as pessoas encarnadas, né? É só você deixar a pessoa falar que ela se revela, né? Às vezes a pessoa quer aparecer como uma pessoa de grande conhecimento, elevado e tudo mais. É só deixar falar. Deixando falar, a pessoa se revela. E nesses casos, do mesmo jeito, você vai conversando, você vai percebendo que as respostas não estão à altura daquela imagem que o espírito quer passar. E quando o espírito percebe que não consegue mais enganar, daí ele fica furioso. Daí ele vem, ele xinga, ele esperneia, ele faz de tudo, porque não conseguiu enganar. Então esse é um ponto em que a gente tem que ter e deixar bem claro para todos nós nessa nossa caminhada de aprimoramento mediúnico, né? É melhor duvidar. Tá? No contato com os espíritos, é melhor duvidar da identidade deles, porque a gente não está vendo. A gente só tem o teor das mensagens para analisar se eles são realmente aquilo que eles estão dizendo. Tá? Então é melhor duvidar. O espírito Erasto, né, que foi um discípulo de Paulo de Tarso, ele tem uma frase que eu gosto bastante e se aplica a mensagem mediúnica. Ele fala, é melhor você descartar e não aceitar 10 verdades do que aceitar uma única mentira. Tá? Então, se às vezes o espírito está falando alguma coisa que é até verdade, mas você desconfia, ó, deixa em suspenso, deixa aquela situação de lado e avança procurando mais conhecimento para ter a condição e experiência para analisar se aquilo é verdadeiro ou não. Allan Kardec, no seu tempo, cuidou muito disso, porque ainda mais ele que começou do zero, né, começou do nada, o grupo mediúnico da Sociedade Parisiense de Estudo Espírita, ele precisou ter muito critério para lidar com tudo isso. Eram muitas as mensagens que chegavam. E tinha mensagem que era recebida, assinada por Jesus, por Maria, por Deus, né? Daí ele precisava analisar o conteúdo daquilo. É interessante vocês lerem no livro dos médiuns, eu marquei em algum lugar aqui o capítulo... do capítulo 31 do livro dos médiuns, nas dissertações espíritas, tem lá uma parte que trata das comunicações apócrifas. Apócrifo vem de falso, né? Então, a Kardec faz ali uma análise daquelas mensagens e mostra onde aqueles espíritos se traíram, né? Onde eles demonstraram que eles não eram aqueles que estavam assinando ali. É um estudo interessante, porque a gente precisa ter isso. Mas esse critério é sempre. Se a mensagem é boa, não tem por que você duvidar, né, do nome que assina, ou daquele que fala que é o espírito. Agora, se ela é meio estranha, já deixa de lado, sabe? Se o espírito chegar falando, ó, eu vou te passar uma revelação aqui, vai amanhã cair um meteoro, não sei o quê, nessa onda aí do próprio vírus que está circulando, tem muita mensagem chegando, a gente tem que analisar com razão, sabe? Não acreditar em tudo. Mensagens falando, faça tal coisa. Sempre que uma mensagem pede para você fazer alguma coisa que, sabe, de ritual ou alguma coisa meio estranha, aquilo não pode ser muito sério e muito elevado, tá? Normalmente, os espíritos sérios, eles tratam de forma mais geral e as suas mensagens são quase sempre de teor instrutivo, né? De teor, de forma a realçar a esperança, a alegria de viver, a confiança em Deus. Eles não ficam se pegando a detalhes, porque esses detalhes, quase sempre, é coisa de espírito inferior. É coisa de espírito ainda muito apegado à matéria. Como a gente, né? Que às vezes quer explicar uma coisa e fica falando um monte de detalhe, enrolando, né?
Alguém quer falar alguma coisa? Posso? Quero. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Sim. Então, deixa eu comentar uma coisa sobre isso que você falou aí, Pois não. de tanta coisa que a gente está ouvindo. Eu nem repassei, mas cabe bem nisso que você comentou. Tá. Tá caindo um monte de coisa aí no WhatsApp sobre o corona, eu nem estou dando mais ouvido, porque eu acho que é tudo um grande exagero. Enfim, aí vem uma mensagem para mim, talvez tenha chegado para vocês, sobre essa noite vai passar uma falange orientada pelo Dr. Bezerra de Menezes. Vocês devem colocar um pedacinho de esparadrapo no braço, porque da meia-noite desse dia até a meia-noite desse final de 24 horas, é uma falange que vai curar todos que estiverem com o tal de esparadrapo. O que aconteceu? Uma amiga minha que sabe que eu faço estudos no WhatsApp, que sou uma pessoa que estuda o espiritismo, mandou esse áudio e colocou procede. O que eu respondi para ela, nem sei se estou certo ou não, mas me parece que deva ser isso pelo pouco que eu já tenho estudado e aprendido com vocês. Eu falei assim, Denise, Deus, Jesus, que é o cuidador do nosso planeta, não jamais faria qualquer distinção por um esparadrapo. Gente, eu falei, Denise, Deus é só bondade. Jesus está para proteger todo mundo. É só você querer ser do bem. Trabalhadores de última hora, pessoas que são ruins, até agora de manhã, de repente à noite se arrependem. Você não pode se apegar a um esparadrapo. É meio por aí, né? Exatamente isso que você falou. Então, e como isso, muitas outras. Também tinha algumas falando, lembrando aquele sinal das 10 pragas do Egito, que a última praga da morte mandava, né, o povo marcar a porta com o sangue de um cordeiro, né? Eu pensei, meu Deus, logo vamos pedir para alguém matar algum bicho aí para sujar a porta, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Por quê? Quase sempre esses espíritos se utilizam de nomes que a gente venera. Um exemplo é o Dr. Bezerra de Menezes, né? E sempre coloca essas situações que, na essência, como você lembrou, não são necessárias. As equipes do Dr. Bezerra auxiliam a gente constantemente, né? E às vezes você pedir em prece, em oração, já é suficiente, né? Aqui em Jundiaí tem uma grande equipe médica que é do Dr. Domingos Anastácio, que ajuda muita gente, né? E, sabe, às vezes a gente nem fica sabendo que foi ajudado por eles, né? Agora, uma coisa importante para nós nessa época é manter, nos mantermos preparados para receber ajuda, né? É sempre com aquela aptidão para receber, quer dizer, confiança em Deus, né? E dormir pedindo que eles possam nos ajudar, mas não se apegar a rituais. Tudo isso demonstra realmente uma menor elevação, tá? Esse é apenas um exemplo e a gente não quer adentrar também o mérito de tudo isso. O que a gente quer fazer? Utilizar ele apenas como exemplo para que usemos a nossa razão. Tudo que a gente já aprendeu até agora na doutrina espírita e passemos a analisar mais o que nos chega. E vocês, nós, no trabalho mediúnico, a gente tem sempre que analisar bastante. Porque às vezes chega no trabalho mediúnico comunicação de crianças, às vezes chega no trabalho mediúnico comunicação de outros seres, enfim. E, né, pera lá, você ouviu já na doutrina que igual criança não fica necessitado no mundo espiritual, eles são prontamente atendidas. Então, como pode aparecer no trabalho uma criança pedindo ajuda porque está sofrendo? Criança não fica sofrendo no mundo espiritual. Todas elas são prontamente auxiliadas. Portanto,
se eu sei que criança não fica sofrendo e aparece no trabalho mediúnico uma criança pedindo ajuda, é um espírito se passando por uma criança, né? E, portanto, vejam que eu uso a minha razão para analisar o teor da comunicação que estou obtendo. Muitas pessoas falam, mas qual a importância? Trata como criança, ou enfim, né? Mas tem uma importância, porque você vai abrindo exceção, logo você não tem mais critério, né? E Kardec não abria exceção, Kardec era firme, rígido nos critérios, e é por isso que hoje nós temos o trabalho da codificação. Se não houvesse essa disciplina dele, certamente não estaríamos onde estamos hoje, né? Tá? Então, a mistificação é o nosso grande entrave. A mistificação é aquilo que realmente tem que ser combatida. Através do quê? O estudo constante e uso da razão. Sabe? Duvidar mesmo, duvidar deles. Como eu disse, o espírito sério não se preocupa da gente duvidar. Às vezes, até nos agrupamentos mais sérios, o plano espiritual permite alguns espíritos virem e nos enganarem, porque a gente não está vendo, como eu falei, né? O Chico Xavier conta que uma vez ele foi enganado por um espírito que se disse ser uma pessoa e não era, né? Enganou o Chico. Depois o Chico perguntou para Emmanuel, mas Emmanuel, como você deixou, né, aquele espírito me enganar? E o Emmanuel respondeu para ele, foi para você ganhar experiência, para você aprender, né? E a gente precisa disso também. A gente passa por essas situações para a gente aprender. Como comigo já aconteceu de, né, um espírito vir se passar por por um necessitado, falando de Jesus e tudo mais, e de repente, num certo ponto, ele dá uma gargalhada, ele fala que não era nada daquilo e me enganou o tempo todo. Entende? Então, essas coisas acontecem para que a gente aprenda. Todos eles são credores do nosso carinho, do nosso respeito, sempre. Mas a gente tem que ser como Jesus mesmo falou, né? Manso como a pomba, mas prudente como a serpente, né? Portanto, a gente não pode sair dando pescoço para todo mundo, né? Estudar sempre, constantemente. Tem dúvida? Procura saber. Se no nosso trabalho mediúnico, né, às vezes em casa a gente sente a presença de um espírito que se diz ser determinada pessoa, a gente não tem certeza, o que eu vou fazer? Levo para uma pessoa mais experiente para que me ajude, né? Leva o caso para o grupo, né, da casa espírita, porque eles têm melhores condições de me ajudar. Nunca se afastar, nunca, né, se isolar. Esses espíritos, os mistificadores, eles tentam de toda forma nos isolar, né? Eles tentam nos ganhar através do orgulho, né? Porque a gente pensa, puxa vida, nossa, o espírito de São Francisco de Assis está se comunicando comigo. Eu já começo a me achar o melhor médium do mundo, né? E quando vai ver, não é ele nada, né? É outro espírito que está me ganhando, que é fascinando, né? Me ganhando a minha confiança pelo meu orgulho. O orgulho de achar que um espírito da estirpe de São Francisco de Assis, né, conseguiria ou trabalharia com a minha mediunidade no mundo, né? Sempre pés no chão, né? Sempre com muito cuidado. Gente, tudo bem até agora? Tudo bem. Todo mundo está ouvindo, está acompanhando, né? Tudo bem. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Não. Também não. Tudo bem? Tá. Portanto, é importante a gente estudar o capítulo 10 do Livro dos Médiuns, que trata da natureza das comunicações. A gente tem as comunicações grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas. E a gente, como veremos na parte prática, a gente consegue perceber diferença uma e outra, né?
E cada vez mais avançando, a gente vai percebendo, conseguindo fazer essa distinção de uma ou de outra. Por que acontece isso, né? Porque a morte não torna o Espírito Santo, né? A pessoa, encarnados, a gente tem tudo quanto é tipo de gente aqui. Pessoas sérias, professores, tem pessoas menos sérias, tem pessoas grosseiras, tem pessoas frívolas, né, brincalhonas. Em desencarnando, eles se transferem para o mundo espiritual e, portanto, vamos ter esses espíritos ao nosso redor, né? A pessoa que consegue se blindar, né, através de uma seriedade possível, acaba afastando os brincalhões. Um agrupamento mediúnico com o objetivo de se instruir, de se aprimorar, ele cria um padrão vibratório sério, elevado, que impede a intrusão, né, a intromissão de espíritos levianos. E, portanto, são os espíritos sérios que vêm ajudar o grupo no trabalho de aprimoramento. Agora, se o objetivo do grupo não é assim tão sério, os espíritos mais sérios, os instrutores do mundo espiritual, não vão perder seu tempo. Eles não comparecem. E daí quem comparece? Os nossos amiguinhos, né? Dizendo que são Bezerra de Menezes, que são outros espíritos veneráveis para nós, né? E nos ganham muito facilmente, tá bom? Portanto, nosso objetivo deve ser sempre sério, devemos estudar sempre, devemos conversar entre nós, tirar dúvidas, trocar ideias, com esse objetivo sempre de nos elevarmos, e nos elevarmos inclusive na escala dos espíritos, né, que é a questão 100 do Livro dos Médiuns. Vamos dar uma recordada, vamos lá olhar de novo. Na questão 100, Allan Kardec analisa a natureza, a essência dos espíritos, fez uma classificação, né? Onde a gente se encaixaria hoje naquilo, né? É melhor não pensar muito, senão a gente acaba desanimando, mas aí a gente vê que a gente tem que ser bastante sério, tá bom? A aula está em ordem? A Ana não vai dormir não, né, Ana? Não. Ó, se a Ana não dormir lá é meia-noite, é porque a aula não está tão chata assim. Tudo bem? Então vamos lá. Tudo bem. Tudo bem. Uma outra questão que é interessante na nossa aula de hoje é a questão da contradição. Aí a gente tem umas questões que podem ser levantadas bem legais, né? Primeiro, às vezes, quando eu falo contradição aqui, é contradição nas comunicações que a gente vai analisar. Por que a gente encontra contradições, né? O próprio Allan Kardec, a gente sabe que ele utilizou para fazer, né, a codificação espírita, ele recebia mensagens do mundo inteiro. Então, ele colacionava todas essas mensagens, ele analisava essas mensagens e ele ia observando nas mensagens aquelas mensagens que coincidiam em algumas informações. Então, essa mensagem coincide nesse sentido, aquela naquele sentido. Ele foi reunindo e ele usou esse critério, que é o critério da universalidade, né? Ele construiu os princípios da doutrina espírita através das coincidências que vinham das comunicações. Comunicações que vieram dos diversos continentes coincidiam em falar a mesma coisa. Daí ele pensou, opa, se veio dessa forma é porque aqui tem uma verdade. E ele foi fazendo essa análise e foi anotando, né? Mas sempre existem contradições. Mensagens podem... mensagem, no exemplo, no sentido de falar do mecanismo da mediunidade, né? Duas mensagens sérias podem se contradizer. E por quê? Quem tem toda a verdade é só o espírito que já atingiu a perfeição. Os outros espíritos são igual a gente, eles estão correndo atrás de aprender, né?
Então, tem muitos espíritos sérios, mas que falam do que eles sabem, né? E não mais do que isso. E às vezes, quando o espírito ele quer avançar um pouquinho e falar sobre o que ele não tem muita certeza, ele acaba se contradizendo em alguma coisa, né? Mesmo sem a intenção de enganar, né? Então percebam que os espíritos, eles não têm todos o mesmo grau, o mesmo nível de inteligência e conhecimento. Por isso existem contradições nas mensagens. Só não vai ter contradição nas mensagens dos espíritos jamais evoluídos, né? Não sei se vocês sabem ou lembram disso. Emmanuel, quando ele começou a trabalhar junto com o Chico, ele deixou bem claro para o Chico. Ele falou, olha, Chico, se durante todo o nosso trabalho mediúnico, se em algum momento eu falar alguma coisa que você, analisando, vê que está em contradição com Allan Kardec, esquece o que eu falei e fica com Kardec, né? Então, Emmanuel falando isso. Vejam que é um espírito sério, um espírito que busca falar verdade, né? Mas que toma o cuidado e mostra que está tomando cuidado para não se contradizer com a base, né? Que é Kardec. Embora a gente tenha, até do tempo de Kardec, muita obra boa para ser estudada, né? Leon Denis, Camille Flammarion, Charles Fichet e tantos outros, Kardec ainda é a nossa base inabalável. Não tem como, algumas pessoas falam, Kardec está superado. Hoje a gente tem já muitas obras que avançam muito mais. Não tem isso. Kardec é a nossa base firme, segura, de onde a gente consegue ir avançando mais, né? E vejam um detalhe interessante que fica para nós. A gente se acostumou a falar que conhece muito do Espiritismo porque leu as obras da codificação, o Pentateuco Espírita, né? Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos e outros aí, né? Mas tem mais do que isso, né? Gente, apareceu para vocês uma cena de um celular? Sim. Apareceu. Apareceu. Alguém compartilhou aí. Oxe. Tudo bem? Descontraiu, né? Descontraído. Então vejam, gente, a obra da codificação não são só os 5 livros principais. E a Revista Espírita? Na Revista Espírita tem coisas que o próprio Kardec fala, olha, eu pensava de uma forma quando eu fiz o livro tal. Hoje eu vejo que é outra coisa. Então vejam que a Revista Espírita é um início de atualização da obra do Espiritismo. Quase sempre a gente não lê, a gente não analisa, né? Para que tenhamos um conhecimento mais aprofundado, a gente tem que fazer curso de Revista Espírita, tem que analisar a Revista Espírita. Ali falam de coisas que a gente nem imagina, só para vocês terem uma ideia, né? Fala de suicídio de animais ali. Olha que diferente, que interessante, né? E ele conta casos de animais que se suicidaram. Mas espera, para se suicidar não tem que ter a vontade, né? Aqueles animais praticaram, segundo ele, suicídio. É apenas um exemplo para mostrar coisas que tem lá. E tantas outras coisas, como eu já falei até na sala de aula. Evocação de Kardec aos espíritos elementais, que são aqueles espíritos uma fase pré-humana, né? E que eles demonstravam uma inteligência, às vezes, muito mais aprofundada do que a nossa hoje, né? Então, vejam que são coisas interessantes que a gente tem que aprofundar, tem que estudar. Mas a contradição, ela é própria, quando vinda dos espíritos, dessa verdade. Nem todos os espíritos estão no mesmo grau de conhecimento. E, portanto, eles podem se contradizer sobre um mesmo ponto. Eles podem se contradizer, falar coisas diferentes. O que não pode é ser uma mensagem apócrifa. Como Kardec falava lá, um espírito que chegou e falou, em breve vocês descobrirão um novo continente. E Kardec pensou, mas espera, a gente já conhece
globo inteiro, não tem onde surgir outro continente. Então, portanto, isso é uma inverdade, né? É um espírito que está falando algo que não sabe, tá? O nosso meio seria uma mensagem dizendo em breve descobrirão, sei lá, um planeta próximo que servirá do planeta Chupão. Todo mundo fala isso, né? Já ouviram esse termo, né? Do planeta Chupão aí. E então eu falo as coisas porque eu tenho que explicar, né? Tem gente que fala desse planeta Chupão, que seria um planeta que estaria se aproximando do nosso para servir de atração para aqueles espíritos que não poderão ficar aqui quando da regeneração do nosso planeta, que já se iniciou, né? Então, vejam, são conhecimentos que os espíritos não têm. Quem poderia ter esses conhecimentos mais gerais a respeito da destinação de todo o globo? Jesus e a sua equipe, que são os organizadores do nosso meio, né? E os demais falam simplesmente opiniões pessoais. Portanto, devemos identificar nas mensagens que, na maioria delas, são opiniões pessoais dos espíritos, que, como a gente sabe, às vezes, muita coisa num sentido e não sabe no outro. São o que a gente chama de pseudo-sábios, né? Que a gente vê muito no nosso meio. Pessoas que acham que sabem muita coisa, mas quando abre a boca, a gente vê que não sabe tanto assim. E essas pessoas, isso que é um engraçado, que acontece com os espíritos também. E a gente tem que tomar cuidado para não acontecer com a gente. Quando você quer mostrar que você sabe, às vezes quando atinge um ponto que você não domina, você sabe que não domina, você sabe que corre o risco de falar bobagem, mas você vai dar o braço a torcer? Não, né? Daí você vai e avança na confiança de que quem está ouvindo sabe menos do que você, né? Portanto, os espíritos agem dessa forma. Agora, existe também a situação de que num agrupamento mediúnico pode um espírito passar uma mensagem, porque o espírito, eu já falei isso para vocês, né? Quanto mais necessitado na comunicação, mais próximo ele está ali do médium que vai passar a mensagem, num mecanismo que eu acho que eu já expliquei para vocês lá na sala, né? E aqui vai ficar complicado explicar de novo, mas ele fica mais próximo ali do médium, às vezes quase grudadinho ali. Agora, o espírito mentor, o espírito que vai passar uma mensagem de cunho geral para todos, ele não precisa estar atrás do médium, ele não precisa estar ali do lado. Às vezes ele está distanciado do médium, ele emite o seu pensamento, né, passando a mensagem, e a mensagem é captada pelo médium, né? Deixa eu ver. Agora, alguém chamou aí? Não, né? Não. Agora acontece o seguinte, às vezes então o espírito que vai passar a mensagem, ele vem e vibra no ambiente a mensagem dele, né? No exemplo, meus irmãos, venho trazer a vocês o remédio que pode curar o nosso mal maior, que é o orgulho, no exemplo, né? Os médiums estão tudo com a sua anteninha ligada ali, né? Mais de um médium sente o envolvimento. Se mais de um médium passar a mesma mensagem, o que vai acontecer? Lembra aquele processo que eu falei? A mensagem vem para o racional do médium e depois ela é emitida na voz, né? Ele dá interpretação diferente. Então, a mensagem foi a mesma. Meus irmãos, venho trazer o medicamento que pode curar esse mal, né? O mal maior de vocês. Aí um médium vai transmitir aquilo falando, meus irmãos, eu venho trazer para vocês a vacina. Entendeu? E o outro pensa lá, mas eu estou captando mensagem e não fala nada de vacina. Percebem? Então pode ter contradição em relação ao que cada um capta, porque cada médium é um, e cada um tem um grau de afinidade, cada um tem um canal de ligação com a percepção do mundo espiritual, né? E, portanto, ele pode captar de forma diferente a mesma mensagem.
Mas o que a gente observa? Não chega a ser uma contradição na grande maioria dos casos. Quando o agrupamento está bem afinizado, harmonizado, são apenas palavras diferentes, mas a mensagem, a essência é a mesma. Na literatura do André Luiz, a gente vê muito disso, né? O espírito comunicante fala e o médium, ele capta, mas transmite palavras diferentes, né? Inclusive, o André Luiz analisando esse ponto, essa questão. Por quê? A mensagem vem e é decodificada no equipamento mediúnico, que vai transferir de acordo com as suas possibilidades naquele momento. Tá bom? Tudo bem quanto a isso? Tudo bem. Alguma Tudo bem. dificuldade? Sim, tudo bem. Certo. Gente, então, repassando aí mais ou menos por cima, tá? Para a gente já ir concluindo também, porque não vamos ficar muito tempo, né? A não ser que vocês queiram, daí a gente fica até meia-noite, 1 hora, não tem problema. Né? O ato em si, no nosso trabalho, ele pode ser mediúnico ou anímico, né? Mediúnico quando tem a interferência de um espírito, anímico quando vem de nós mesmos, da nossa própria alma. Mas esse animismo, ele não é simples imaginação nossa, ele não é fraude e ele não é mistificação. É simples expressão da própria alma, né? É simples expressão do próprio espírito do médium que necessita de orientação. E, portanto, pelo dirigente tem que ser tratado dessa forma, como se fosse um outro espírito qualquer, tá bom? E é um espírito qualquer, como o outro. E, às vezes, o espírito passa, esse aluno, né, esse médium, ele passa o curso todo dando comunicação dele, né? Vejam que essa situação que eu estou falando, desse animismo, é aquela situação em que o próprio médium, às vezes, é inconsciente do que acontece, tá? E depois, na avaliação, esse médium ele vai falar: olha, gente, hoje eu senti um envolvimento muito intenso, muito forte, né? Chegou a doer o estômago e doeu a cabeça e tal. Percebem? Ele não identifica que é ele falando. Para ele é outro espírito. Por quê? É outra personalidade dele mesmo, tá? E que está ali tomando a vez e se manifestando. É algo que está no grau inconsciente, no grau subconsciente, né? Que, portanto, contrasta com o que está no seu consciente, que é a sua personalidade atual, tá? É diferente da pessoa chegar no trabalho e falar assim: ah, hoje eu vou inventar que eu estou recebendo a comunicação de um espírito que morreu acidentado, né? Percebe? Aí é diferente, a pessoa está querendo enganar. Isso não é animismo, isso é enganação, é outra coisa, né? Não tem a ver com animismo, tá? E é curioso que esse aspecto na doutrina, ela ganha essa entonação, né? A entonação de que o animismo é algo que tem que ser combatido, essa entonação de que o animismo é algo que tem que ser trabalhado para acabar, para não existir mais. E não é assim, né? O animismo é algo que tem que ser tratado como é tratado os demais espíritos que se manifestam pela mediunidade, conforme está escrito e explicado no Mecanismos da Mediunidade em outros livros que eu já tenho lido, tá bom? E a gente, iniciando, é um médium inseguro e, se Deus quiser, cada vez mais vai ganhando segurança. No meu caso, eu só vim ganhar segurança realmente depois que eu terminei o curso e passei a trabalhar nos trabalhos do Fraternidade da Marechal. Porque ali eu comecei a trabalhar, como eu já falei para vocês, as coincidências, né? Eu percebia determinadas coisas e depois, na avaliação, eu vi que os outros também percebiam. E isso foi me dando mais segurança. E no momento que eu vou tendo mais segurança, eu trabalho melhor, né? Eu me coloco mais apto à manifestação mediúnica. Tudo bem, gente? Tudo bem.
né? E a questão das comunicações, como eu falei, a identidade dos espíritos, ela é importante quando ele vem trazer, principalmente mensagens mais elevadas, e diz ser algo que a gente tem dúvida se é ou não. Um critério que sempre tem que ficar para nós: se a mensagem é boa, não importa muito de quem é, tá? O problema é quando a gente está em dúvida quanto à mensagem. Se a mensagem revela alguma imperfeição, né? Se a mensagem revela algum desconhecimento, se ela revela algum traço de humanidade muito forte, assim, traço, né, dos nossos preconceitos humanos e tudo mais, e é assinada por um nome elevado, então a gente tem que desconfiar e tem que usar a nossa razão. Como eu já falei para vocês também, tem aquela mensagem que aparece entre essas mensagens apócrifas tratadas por Allan Kardec, que é uma mensagem que veio assinada por Jesus Cristo. E Kardec olhou aquela mensagem e falou: mas, puxa vida, essa mensagem é muito boa, não tem nada que fale contra o nome que a assina, né? E ele falou que só não colocava ela assinada pelo nome Jesus porque poderia causar algum constrangimento para alguém, né? Mas ele não viu nada de errado com a mensagem. E essa mensagem aparece depois no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, assinada pelo Espírito Verdade, né? Então vejam, Kardec não colocou o nome Jesus, mas colocou o nome Espírito Verdade. Mas usou a mensagem, porque ela era muito boa. E a mensagem é aquela: advento do Espírito Verdade. É que fala: venho como outrora entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade. É uma mensagem muito bonita, realmente. Tá? Então, o que importa para nós é o teor da mensagem, é o conteúdo. Importa muito mais do que quem está assinando. No trabalho mediúnico para os assistidos necessitados, importa pouco se é tal ou tal pessoa. O que importa é a necessidade que a gente pressente, né? Que ele precisa no momento. E, portanto, orientar segundo o nosso conhecimento da doutrina e do cristianismo. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão? Não, Oi? eu tenho aqui. Oi. Tem. Não, você estava falando sobre a contradição nas comunicações, Tá. e você falou assim que tinham 3 tópicos, né? Uma é a universalidade. Eu não sei se eu me perdi, eu não anotei as outras. Eu não falei que tenha 3 tópicos, eu acho que eu me manifestei mal, né? Me expressei Ou mal. eu entendi mal também, pode ser. Porque na contradição, né, que vem dos espíritos, eu falo que Allan Kardec se utilizou do critério da universalidade, né? Então, ele procurou nas mensagens as coincidências, né? E aquilo que era muito contradizia as outras, ele foi deixando de lado, né? E exatamente em cima das coincidências é que ele foi criando os princípios da doutrina, tá? E as contradições, ele sempre utilizava o critério da razão, ele analisava, né? Porque às vezes o espírito demonstra ali não conhecer das nossas ciências físicas aqui, não conhecer de geologia, não conhecer de, né? E então esse não pode ser um espírito evoluído, tá? O espírito evoluído não se contradiz. O espírito evoluído só fala daquilo que ele sabe e que ele conhece, que a gente vai compreender. Ele não fica falando coisa que a gente não vai entender, né? Porque muita luz, ao invés de esclarecer, ofusca, né? Uhum. Tá bom? A joia. E eu procurei aqui, ó, aquele filme que você falou das 23 personalidades, não sei se dá para ver. É o Fragmentado. Isso. Mas eu não sei se vocês assistiram esse filme, mas ele é terrível. Eu não consegui assistir esse filme inteiro. Mas esse filme tem uma coisa interessante, que a 24ª personalidade dele acreditava ser um ser, né, com poderes extra-humanos. E quando ele conseguiu incorporar essa 24ª personalidade,
ele ganhou esses poderes sobre-humanos, né? Então, é uma coisa interessante que vem de encontro ao que a gente sabe do espiritismo. Se a gente realmente acreditar no potencial que a gente tem, a gente pode muito mais do que imagina. Lembra que a gente até conversou numa aula, acho que foi com vocês, que quando a gente precisa e acredita, você é capaz de levantar, às vezes, um carro para tirar alguém que você ama que está debaixo, né? Geladeira, a gente usou o exemplo da geladeira na sala de Então, aula. você ganha uma força que normalmente você não acredita que tem, né? E porque a gente tem, só que a gente não acredita que tem, então não usa, né? Mas essa questão das personalidades é tão interessante que a ciência física ainda não, né, não deve ter avançado muito nesse ponto. Mas, como fala no filme, as personalidades elas são muito destacadas umas das outras, a ponto de, no filme, as personalidades se reuniam numa sala, né? E Leon Denis estuda bastante a respeito disso, olha, lá no tempo de Kardec, né? E ele fala que também dessa questão destacada, uma personalidade às vezes conhece a outra personalidade, né? Só que a outra não tem ciência dele. Normalmente a personalidade, o racional, né, o que está da encarnação presente, não conhece as outras, mas as outras conhecem essa. É uma questão bem legal. Tem eu não vou lembrar o nome dele, tem um livro grosso assim que fala sobre espiritismo, que ele menciona inclusive de ele presente, né, o eu hoje, poder conversar com as personalidades do passado. É uma outra coisa que merece um estudo destacado num outro momento mais calmo, né? Mas é bem legal. Tudo bem? Não. Alguém tem mais alguma dúvida? Não? Não. Não. Ou entenderam tudo ou não entenderam nada, né? Entendemos. Vou nem falar nada. Entendemos. É lógico que o ideal seria a aula presencial, né? Porque a gente, assim, no contato um com o outro, consegue explicar melhor, né? E não é só o rosto, é toda uma questão de mímica, né? Normalmente você põe impulso no que você fala pelos atos gestuais e tudo mais. Mas é o que temos por enquanto e é isso que a gente vai usar, né? E se ninguém quiser falar mais nada, a gente vai concluindo que, né, o dia foi cansativo para todo mundo, com certeza. Daí a gente já encerra a aula de hoje. Oi. O Sibéria sabe até quando nós vamos ter essas aulas virtuais? Tem uma ideia? Não tenho conhecimento ainda, não. Até quando precisar. Isso aí. Até quando precisar, a gente vai estar assim, né? Para Ana, isso é importante, né? Positivo. Mas sabe, gente, vamos avançar na teoria e daí quando a gente voltar, daí a gente avança na prática. Porque daí vocês já vão ter, né, bastante da teoria, daí a gente tem condição de avançar um pouco mais na prática. Porque a nossa prática está super bacana, né? Super legal. E eu tenho certeza que quando a gente voltar vai ser bem positivo, tá? Alguém quer falar mais alguma coisa? As pessoas que quiserem, ontem eu falei um pouco sobre o passe, né? Não sei se todos assistiram, né? E quem quiser tá lá no canal que eu montei exatamente para isso. Não é um canal monetizado, não estou querendo ficar famoso, nada disso. É só mesmo para criar esse canal de levar, né, as aulas para os alunos, né? Amanhã eu vou. Oi. Amanhã eu vou assistir. Então, eu acho interessante, a gente fala muita coisa ali que é importante para a gente saber, né? Eu vou assistir também. Tá? O canal é no YouTube? É no YouTube. Né? Eu passo o link no grupo de novo.
tá? Está no grupo. Acho que já está no grupo. Acho que já está lá. Fala para cima, Isabel, o que você acha? Deve estar. Qualquer coisa a gente coloca de novo. Tá bom, gente? Certo. Joia. Tudo bem? Tudo bem. Vamos começar a parte prática, então? Vamos? Bora. Então Eu tá. perdi daqui, peguei o bonde andando. Quem pegou o bonde andando? Ana? Eu? Ah, mas o importante Primeira é que tá aula no do bonde, né? Primeira aula do ano. É verdade, é a primeira aula. Mas o importante é que tá no bonde, tá junto com a gente. Né? Aqui. Vamos fazer uma prece de encerramento, então, e daí a gente conclui por hoje? Alguém faz pra gente? Pode ser, gente. Quem? Vocês estão me ouvindo? Quem que tá falando? A Fer. Oi? A Fernanda. Fernanda? Isso. Pode ser. Pode ser, Eu já tô então. com a oração pronta aqui. Quer que eu faça? Então pode ser. Então vamos todos acompanhar a Fernanda. Então vamos lá. Meu Pai, Jesus, e nossos amigos espirituais que hoje nos ajudaram a estar através dessa ferramenta aqui, todos juntos. Vamos dar graças por podermos chegar ao final de mais uma aula. Queremos, nesse instante, elevar nossos pensamentos a Deus e agradecer a oportunidade de aprender cada vez mais para nosso crescimento espiritual e moral. Que a semana que vem nós possamos estar juntos novamente, independente de qualquer coisa. Paz e luz para todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Para ouvir? Ó, tô vendo que o Juan, acho que é o Juan, não é? Tá tentando se conectar lá embaixo. Tem o Juan mesmo. Tem alguém tentando. Chegou aí. cedo. Chegou cedo. Ele chegou cedo na aula da semana que vem. Ganhou Não é ele, dia agora. Mas acho que Ganhou não é dia no ele. atraso. Não, é a Dalva. É Dalva? Dalva de Oliveira. Ah. Ele vai ter que fazer o trabalhinho no final do ano, não tem jeito. Outra vez. Não tem jeito. Então tá bom, gente. A gente agradece a presença de todo mundo, foi muito bom ver todo mundo de novo. E se cuidem aí para que a gente possa logo estar todo mundo junto presente lá. Oxalá. Tá bom? E as pessoas que estão entrando agora, né? Vamos repetir a aula de novo? Segunda aula agora. Passando, tá? Agora eu vou dormir um pouquinho, porque meu turno começa às 6 da manhã. Então. Gente, então tá bom. Levantar às 6, tá bom? Vamos encerrar por aqui, então. Fiquem Boa todos noite. com Tchau, Deus. Aninha. Até semana que vem. Boa noite para vocês. Tchau, boa noite. Teve você, eu estava com saudade. Boa noite. Tchau. Boa noite, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tá.